Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no nosso programa. Boa noite, estamos aqui com Fabrício e Gabriel, dois historiadores muito famosos. Sim, hoje eu venho aqui agradecer o convite, que vocês têm aceitado, né, o convite. É muito gratificante ter vocês aqui nessa noite aqui, tão especial pra gente. Eu que agradeço o convite. Tá participando de um podcast tão famoso. Sim, sim. Faço das palavras dele as minhas também. Ambas as partes passando reconhecimento é uma coisa muito importante pro cenário no geral, tanto deles, de ter visibilidade, quanto nosso, de ter aprendizado. Vocês mesmo para a população. Exatamente. Assim como nós quer aprender mais sobre a guerra e o que foi. Já emendando uma pergunta, eu queria saber o que foi as trincheiras, se eu não me engano. Sim, a Guerra das Trincheiras foi um período de 1915, né, um ano depois que começou a guerra, a 1918, que foi quando terminou. Que foi... Eram aqueles buracos que os caras construíam lá, os soldados dos países construíam, e passavam 24 horas lá, sem comida, praticamente sem ar, né, porque ficava todo mundo junto ali, os caras esperava só o inimigo passar ali pra poder atirar e ficava... É o que gera traumas, né? Sim, exatamente. Algo muito trágico, né? Acho que a palavra é certa. Sim. A Grande Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, e agora, como você falou para a Primeira Guerra Mundial, qual a opinião de vocês dois que tem muito conhecimento, sobre a Primeira Guerra Mundial? Minha opinião da Primeira Guerra Mundial, conhecida como Grande Guerra, é que foi uma guerra muito trágica, tanto pelo assassinato do Duque da Áustria-Hungria, Francisco José. Exatamente, Francisco José, obrigado pela informação. Isso foi algo importante na guerra? Sim, foi algo importante, porque ele foi uma das coisas que ocasionaram a guerra. Que iniciou a guerra? Isso, exatamente. E eu vou deixar o Fabrício falar agora mais um pouco sobre isso. Que foi um dos motivos, né, que gerou a guerra. Aí começaram os comerciais, né, os acordos comerciais que foram rompidos até alguns momentos e que tem assuntos também do que gerou, as polêmicas que geraram a guerra, que nem outros historiadores conseguiram até hoje descobrir quais foram a fundo, né? Quais os motivos exatos. Isso, os motivos exatos da... Mas vocês sabem, tipo, no geral, o que causou briga? Sim, acordos comerciais que foram rompidos entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, que depois romperam o acordo, né? Sim. A Alemanha, que você citou, é uma peça muito importante de ambas as guerras, tanto a primeira quanto a segunda. E não só quanto falar sobre as guerras, mas sim, acho que até hoje sobre o mundo também. É um país que nos ajuda muito. Sim, exatamente. A Alemanha, ela, nas tríplices lá que eles construíram, de alianças, por exemplo, a tríplice aliança era a Alemanha, Áustria-Hungria, e mais tarde entrou a Itália, né, que rompeu com a Entente. Sim. E falando sobre a Alemanha também, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, algo muito, acho, como eu posso dizer, muito estranho, muito bizarro, que foi quando eles combateram com o Brasil, acho, contra, dizendo lá, não sei se você sabe, acharam que era... O episódio dos golfinhos. Exatamente. Isso, dos navios vindo. Eles confundiram golfinhos com submarinos inimigos. Que crueldade. Chega algo... Isso é muito engraçado até. Sim, porque a gente imagina, né, que naquela época para eles, qualquer coisa que vinha para perto deles, né, o Brasil que estava chegando com ajuda humanitária para principalmente a França, qualquer pedaço de madeira, por exemplo, que viesse para eles achavam que era inimigo porque a obsessão de ganhar a guerra era muito grande. Exatamente. E não só de ganhar, e também de não morrer e querer ter a obsessão para voltar às suas Exatamente. casas. Porque eu acho que as pessoas também... Todos queriam rever as famílias, sim, né? Lógico. Não só para as pessoas que iam para a guerra querer ver a família também queria ver quem foi para a guerra. Sim. E... Infelizmente alguns não viram. Falando sobre a Primeira Guerra, que é algo muito trágico, também podemos nos lembrar sobre as pessoas que foram, né, os soldados e os familiares também que ficaram também sobre... Muito obrigado. Sobre os traumas, né, que ocorreram. Um de vocês dois já teve algum conhecido que foi pra guerra ou parentes que Ou tiveram contato com alguém, né? Sim. Alguém. Nesse assunto eu posso falar, a gente estava até conversando esses dias, né, sobre Sim. isso, que eu tenho um tio bisavô que ele, não é sobre esse assunto que a gente está tratando aqui, é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tem a ver com guerra também, né, e gerou traumas, como o Cauã disse,
ele foi pra Segunda Guerra Mundial. Minha avó e minha mãe contam que de noite lá era como se ele escutasse sirene tocando, que era quando as tropas adversárias, oponentes, inimigos, estavam chegando pra atacar, né? Pra fazer um finish, como as pessoas dizem hoje, pra acabar com as tropas. E aí ele escutava essas sirenes na cabeça dele, né? Porque traumas ficam, né? Consequências. Sim, e isso é bem famoso já para as pessoas que foram. Eu vejo muitas pessoas falando que se voltam com problemas físicos e mental. É algo muito... E ele também ficava lá, escutava esses barulhos na cabeça dele, ficava lá, achando que ele tava na guerra. Então Tanto que complicado, né? é melhor pra algumas pessoas, né? Pra mim eu acho que não. Mas pra algumas pessoas é melhor até morrer do que ficar com essas sequelas, né? Sim, o difícil é ter esse pensamento quando você recebe essa notícia que alguém da sua família ou você tem que ir pra guerra. Porque você vai com o pensamento que você não sabe se você vai e Você vai se pressionado, voltar. Vai pensando negativo, né? Sim. Ou se você vai voltar e vai perder a vida toda porque você vai ficar igual seu tio avô, certo? Vai ficar com traumas mental. É algo bem difícil. Sim, mesmo. porque falou em guerra, as pessoas já pensam, trocação de tiro, armamento pesado. Isso. Armamento pesado é uma coisa muito, né? Que até hoje algumas pessoas traficam essas coisas, né? Então é bem triste. Sim, o Cauã acabou de me falar aqui sobre você ter falado sobre o assunto do seu tio avô em outro podcast que você foi também, que a gente acabou vendo já. Sim. E você também saber desse caso mostra que a sintonia de vocês é boa pra história, que vocês entendem realmente. Sim. Muito obrigado pelo reconhecimento. Claro. Sei não. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Nós somos parceiros desde criança. É isso aí. Sim, estudando junto, né? Sim. Então, vocês saberem de história é uma coisa legal, positiva e poder levar para o público sobre o conhecimento. Então, a gente gostaria de no final poder perguntar para vocês se a gente poderia fazer umas perguntas para vocês. Claro, É lógico. para isso. Exatamente. Sim, Mas vamos deixar a pergunta mais para o final. E agora tem uma coisa que eu acho muito importante que ficou marcado no passado. Foi sobre a tal da Belle Époque, eu acho, né? Sim, a Belle Époque foi um período de paz na Europa que durou 43 anos, iniciando-se no ano de 1871 e tendo fim em 1914, né? Quando começou a Guerra Mundial. Todos os países se juntaram ali, como eu já disse, né, por questões pessoais ali, nas suas divergências, questões políticas, um querendo tomar o trono do outro, e aconteceu esse período aí, que trouxe também o Brasil, foi o nosso país, né, que seguir esse modelo que trouxe de pensamentos que trouxeram novas tecnologias e automecânicas que as pessoas acharam que na época iriam resolver tudo. E você pode pesquisar aí, você que está em casa, vocês também, que a França foi um país sede da Belle Époque, é um país exemplar. importante. É o principal. O central país sobre a exatamente. Belle Époque. Eles foram um exemplo de país para aqueles outros que queriam seguir esse mesmo raciocínio, como o Brasil fez. Sim. O Brasil participou diretamente, como acho que era a Tríplice alguma coisa, ele participou de alguma coisa dessas? Sim. Ele participou da Tríplice Entente, que no caso era formado pela Itália, que depois se juntou, a Rússia, que depois saiu também, a França e a Inglaterra. As duas eram inimigas, aproveitando. Elas fizeram um acordo Entente, alguma coisa assim. Entente Isso, cordial. isso. Que ocasionou no nome da Tríplice. Isso. Eu acho que vocês que estão em casa, eu acho que nunca viram pessoas falando, né? Eu acho que não é muito... Comum. Não é comum passar, igual passar numa TV pública. Sim. Você Eu tem relativamente nunca vi. Sim, você tem que ir, correr atrás e pesquisar sobre o assunto, se você tem interesse. Mas eu acho que teria que passar sempre, por causa de ser um negócio muito histórico. Importante pra gente. Para o Marco Brasil mundial. e mundialmente É também. importante Vocês levar sabem. essa informação para as pessoas desse jeito intuitivo e diversificado, que ficar numa sala de aula lendo apostila e Sim, respondendo e- questão é muito chato. Outra coisa que o Exatamente. Igor falou sobre escola também, eu acho isso muito mais interessante, sobre guerras, coisas que você sabe que tem mais importância para o mundo. Você fala com uma pessoa, você conhece a Primeira Guerra Mundial, ela vai falar que conhece. A Segunda, conhece, mas ela não vai saber detalhes Exatamente. como vocês Aprofunda, né? conhecem. Sim. Eu posso dizer também que quando eu estudava, né,
Lógico que a gente nunca nasce sabendo. Eu não gostava, eu confesso que não gostava de história, e aí eu fui começando a gostar, fui vendo esses assuntos de guerra, assim, e comecei interessante, né? me interessar bastante por isso. E essas formas intuitivas ajudam, né, a quem tá descobrindo o assunto. Assim, porque na escola eles não só passam a Primeira Guerra, Segunda Guerra, BLF, essas coisas, como passam outras coisas, outros assuntos que acabam de ser interessante Sim. para uma pessoa uma criança ou um adolescente. Sim, é bem chato, realmente. Mas é importante pra gente, né? Sim, é importante pra gente, porque a gente foi além, né? A gente não ficou só no conhecimento da escola, a gente pesquisou, fizemos faculdade, né? E a gente descobriu tudo isso e estamos podendo passar o nosso conhecimento aqui hoje pra vocês e pra todos os espectadores que estão... É um prazer imenso para nós ter 2 grandes historiadores para o Brasil. E os nossos espectadores também, né? Sim, muito obrigado vocês que estão nos assistindo. Quando eu tava estudando, eu lembro que no comecinho eu não gostava muito dessa coisa de guerra, porque tinha umas coisas... Claro, Sim, tinha umas eu coisas acho que eu que não não entendia. é só vocês dois, eu acho que eu também não gostava, não sei se você gostava. Eu particularmente gostava, assim. E outras pessoas ali também, em casa, com certeza não gostam, porque é um negócio que não seja ser legal, né? sim. O começo, principalmente, né? Eu lembro que tinha umas coisas... Nada a ver. Alguma coisa bélica, paz armada, umas coisas que eu não Sim. entendia nada. Depois, quando foi pro tiro bruto, eu comecei a gostar. Não, o povo eu acho que não gostaram muito, não, mas eu comecei a me... É da hora ter uma trocação, né? Pros caras não, pra gente que É. sabe a história é bom. Mas eu acho que... Vocês poderiam falar um pouco sobre isso, sobre a paz armada? A paz algo assim? armada, ela foi um período antes da guerra, antes de começar, que deu início à guerra. Ela foi uma das coisas que ocasionaram também. Que ela foi como, tipo, fosse uma paz, que não era uma paz. Que eles estavam se... Preparando? Isso. Se preparando e estavam... Eu esqueci a palavra agora, mas... Se armando, é isso? Isso. Como se estivesse armando as suas próprias armas, Isso, né? Isso. Daí Criando surgiu suas das tropas. tribos, É. isso. Algo Pegando que seus chega a ser poderes. até bizarro, né? É. País viverem em harmonia e prepararem pra matar os... Que ninguém esperava que seria uma coisa tão trágica. É. Sim. Algo também que eu acho que foi muito marcante e muito trágico para a humanidade agora, que muita gente conhece, é sobre também o nazismo, né? Sim. Tem muita gente que apoia, muita gente que é contra, muita gente que não liga, não sabe o que é. Vocês sabem nos explicar para o pessoal e para a gente o que é? E se vocês é contra ou a favor do nazismo? Olha, com todo respeito, mas eu acho que quem apoia o nazismo não sabe o que é. Porque foi uma coisa muito trágica, matou muitos judeus, aprisionou-os, eles Conhecido nasciam... até como matador de judeus. Exatamente. E é tremendo ver gente falando em podcast Exatamente. sobre assuntos, pessoas... Os rivais, né? Sim, eu acho que é Auschwitz, alguma coisa assim, os campos de concentração nazista, pessoas morrendo, passando fome, sendo- Nascendo, né? nascendo Já em lá, cativeiro. assim, e pessoas falando que deveriam existir partidos nazistas como nos Estados Unidos, né? E- Idiotas, né? Uma idiotas. pessoa que chegou a matar mais de milhões e milhões de pessoas. Esse daí, infelizmente, até quando as pessoas, a gente vê, né, no YouTube, quando as pessoas fazem vídeo, não pode nem citar o nome. Exatamente, porque pode dar strike. Dá burn no nome, o cara falar um negócio Normalmente desse, é chamam verdade. só ele de Adolf, né? Mas infelizmente ele é o Adolf Hitler, né? Exatamente. Não é só A gente nem gosta de comentar o nome dele, né? Porque É muito trágico, né? Deixando 20 milhões de feridos e 10 milhões de mortos. É muita coisa. E é triste, ele participou da Primeira Guerra, se eu não me engano, também, Sim, né? como soldado. Como soldado. E assim. agora, tendo relatividade a alguma coisa que nós estamos passando, que é a pandemia. A pandemia, como nós podemos ver, ela também matou milhões e milhões de pessoas e o Brasil inteiro, não só o Brasil, né? O mundo inteiro ficou assustado. Imagina a pessoa vendo que um homem, uma pessoa humana, fazendo isso, matando várias e várias pessoas. Eu acho isso É tragicamente. bem complicado essa parte aí, né? E a pessoa é meio louca, né? De querer matar, assim, as pessoas. Sei lá, deve ter nascido com algum problema. Sim, é. Sobre ter matado, você citou no começo, voltar um pouco, sobre o assassinato de alguém que causou a guerra, que eu não lembro. Do príncipe regente, alguma coisa assim. Isso, você também citou logo após isso algo como a saída da Rússia, teve alguma coisa a ver? Qual que foi a saída da Rússia? Você pode dizer um pouco sobre A isso? Rússia saiu pela Revolução Socialista em 1917, que foi Liderado por Vladimir Lenin. esse
Obrigado por relembrar. Teve alguma coisa a ver com a morte do príncipe regente? Como ele Então o diz? arquiduque foi o estopim, né? Podemos dizer que foi o estopim da guerra. E começou tudo. Ele morreu lá na capital da Bósnia e Herzegovina, que foi lá Foi em Sarajevo. um assassinato, Isso, né? foi eu um acho. assassinato por do terroristas. arquiduque. Isso, Francisco José. Como que era o nome? Não é terroristas, é... Governador, eu acho, não seria? Cara, os políticos sérvios. né? Políticos, isso. E- Políticos e terroristas dá quase na mesma, É. hoje em dia. É. É, Oh, infelizmente. foi mal aí. É. Eles estavam chegando lá no país, em Bósnia e Herzegovina, e infelizmente né, no carro da época lá, Que a carroça, charrete. cavalo, né? Aí os sérvios começaram a achar que era praticamente tropas inimigas, e aí começou a atirar e matou o arquiduque simplesmente Francisco José E acabou sendo assim morto. começou uma no meio guerra público. que durou, não só esse motivo, mas Foi uma das... entre outros motivos, foi um que tornou uma guerra de 4 anos em milhões de mortes. Sim, a Sim. guerra teve início em 28 de julho de 1914 e acabou em 11 de novembro de 1918. E é preocupante saber que a gente não tá tão longe assim, igual antes de uma guerra, né? Porque nessa época eles matavam políticos, mesmo de charrete, eles matavam os políticos adversários. E hoje em dia não tá muito diferente disso. Tem Sim. político falando que Merda. tem que matar gente, que é diferente, que tem que... Tem gente morrendo com 80 tiros no Rio de Janeiro. É algo que chega a ser até... Sim. É algo bizarro. Homofobia, racismo, Sim, virando coisa sim. normal. São coisas Claro. que afetam a sociedade demais. Aí, como você disse, Igor, países hoje também querendo fazer praticamente guerra. Novamente, Gabriel pode nos falar. Uma luta por poder. Isso, sobre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos atualmente. Esses dias atrás aí, A 2022. Rússia, ela tá querendo invadir a Ucrânia por território e também pelas riquezas da Ucrânia. E os Estados Unidos, ele tá tentando não fazer que a Rússia entre na Ucrânia. E isso é bem triste, se a Rússia entrar pode dar muito ruim pra... Então, o Gabriel citou a Rússia aí, né? Sim. Os Estados Unidos, que os Estados Unidos quer fechar a Ucrânia para não correr risco da Rússia acabar dilacerando a população ucrânia. Exatamente. E podemos dizer que 1917 foi um ano chave na guerra, que foi a saída da Rússia, como a gente já citou, né? Sim. Pela Por Revolução. Revolução Socialista, liderada em 1917, né? Liderada por Vladimir Lenin. E os Estados Unidos entrou no lugar da Rússia, o que gerou aquele meme assim, né? Praticamente. Grandes mercadorias, algo assim, não é? também- Gerou a maior potência mundial, né? Isso, porque a hegemonia dos Estados Unidos começa a partir daí, 1917 até hoje, 2022. Os cara é foda. Os Estados Unidos mandam em tudo. Estados Unidos e a praticamente. Rússia compartilharem algo é meio esquisito, né? Hoje em dia, depois da Guerra Fria, principalmente. E também mais tem uma- aquela questão que o Joe Biden não é amigo, né, do Vladimir Putin. Vladimir Putin, sim. Sim, eu tava até escutando aí na TV que teve uma reunião entre o Putin e o Joe Biden, que eles ficaram a 6 metros de distância, assim, nossa senhora. Se os foi- dois brigar, Isso pode ocasionar numa guerra. Isso os aí. dois não já são nem que- um pouco bons. Aí ferrou. Um dos nossos maiores medos hoje, né? É. A gente não tá podendo. É, Se acontecer Nossa, isso de novo, a gente nossa tem que senhora. A gente chamar passa vocês e ninguém vai saber sobre a guerra que tá acontecendo. trauma, né? Sim. Como a gente citou, se acontecer, a gente pensando em tudo, mas se Deus quiser não vai acontecer isso. Espero E a que não pandemia seja vai gente, acabar os logo. caras com Não. coisa, né? Imagina E- nós com ar. Então, aproveitando o momento aqui que estamos com dois grandes historiadores, queria perguntar, fazer uma dúvida minha particular, já que eu carrego de alguns anos, sobre o Tratado de Versalhes. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né? Sim. E por quem foi tratado, quem... Sim, Tratado de Versalhes foi o... Versalhes é o nome da hora, né, gato? Sim. Sim, esse é o nome do time. Sei lá, parece uma italiano, mas... Versálico. Tratado de Versalhes ocorreu no fim da Primeira Guerra Mundial, que foi proposto pela Alemanha. Foi algo relevante, importante para a história? Isso ou- foi bem importante, que depois aí ocasionaram as... Se foi no praticamente o fim, de da certa guerra, forma, sim, influenciou o fim, certo? Exatamente. Foi tipo o tratado de fim da guerra. É, exatamente isso. Assinaram no fim da folha e acabou a guerra, É. basicamente. Assim, Tipo, abaixo, vamos concordar. Muitas É. mortes e só um papelzinho fez o fim da guerra. Então- Reunião de paz, basicamente. É. Entrega o boletim e acaba aí, é isso. Concordo. Se não concordar, vai ter que concordar agora, concordo, que nós tá querendo acabar isso Bem aqui. interessante. Sim. Então, acho que essa foi a nossa entrevista. Foi um bom papo. Bom papo, aprendemos muitas coisas. Quem está em casa também. Pode deve procurar ter mais aprendido. sobre eles. Sim.
Tem outras entrevistas, Sim. vocês têm canais também, né? Sim. Depois Só a gente pesquisar deixa aí pra depois. Pode Gabriel pesquisar no Cornélio, Instagram, sim. o Gabriel Cornélio e Fabrício Sverbo, pode procurar sobre Isso. Duas pessoas Instagram. muito inteligentes que sabem muito sobre a história do Brasil e do mundo, que eu acho algo muito importante. A gente também agradece por participar Muito do obrigado. programa muito... Voltem sempre que quiserem. Espero que não obrigado. precise Convite contar sobre uma em nova casa guerra, né? É SUS. Pode estar. Muito obrigado a todos aí que fizeram essa. Obrigado a vocês, a diretoria aí, muito obrigado aí a todos. Obrigado, diretor. Muito obrigado. Vim agradecer a vocês ao fim do programa por ter aceitado o convite. Eu nunca imaginei que aceitaria por suas agendas ser cheias. Por vocês Mas serem tão é isso. importantes, dar um espaço pra gente poder mostrar pro nosso público diferenciado sobre a história é uma coisa muito legal Sim, da parte de Falou vocês. diferenciado, vamos marcar um evento diferenciado Sim. qualquer dia, É, falando sobre sim. mais história. Claro, Aham. vamos. Sim. Já que a gente Sim. ama história mesmo. Falando da história do que é uma futebol, história. melhor muito mesmo. bom. todo mundo vai gostar, né? Aí sim. Aham. Muito E obrigado a também todos. é melhor Aham. também, né, que... Tipo, eu prefiro muito mais assistir um documentário do que uma aula, né? Sim, Com certeza. lógico, com certeza. Acho que todos preferem. Se alguém quiser mais ver Desculpa, podcasts desculpa. com eles aqui, podem pedir que a gente Podcast traz na mais. internet, lembrando que nenhum monarca manda, porque é nazista, é eles que mandam. Exatamente. Na internet. Exatamente. Respeitem eles que É, têm história, cara. Nazismo, ninguém é nazismo não. Muito obrigado a todos que permaneceram até agora com a gente. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Até mais.